Lá no fundo de uma cripta escura, no antigo templo egípcio, existe um relevo que, nossa, simplesmente desafia a história. À primeira vista parece uma lâmpada elétrica, só que milhares de anos antes dela ser inventada. Bora investigar esse mistério juntos. Então, a grande questão é essa. Será que os antigos egípcios tinham mesmo lâmpadas elétricas? Essa é uma pergunta que, deixa historiadores e curiosos de cabelo em pé há décadas. E tudo por causa de uma única imagem, uma imagem incrível, que está lá escondidinha nas paredes do templo de Hathor. É isso aqui. Esse relevo foi encontrado numa cripta subterrânea. E, convenhamos, parece mesmo uma tecnologia super avançada para a época, né? Para a gente conseguir entender o que está acontecendo, a gente precisa olhar para as duas principais interpretações. Duas maneiras completamente diferentes de decifrar o que essa imagem significa. Ok, vamos começar pela ideia mais, digamos, provocativa. A gente vai explorar o argumento de que isso aí é a prova de uma tecnologia avançadíssima que acabou se perdendo com o tempo. Quem defende essa teoria aponta para a semelhança, que é impressionante com uma lâmpada moderna. Pensa bem, tem ali o que parece ser um bulbo de vidro grandão, certo? Dentro, um filamento todo sinuoso, parecendo uma cobra. A base, que seria o soquete, é uma flor de lótus. E tem até um tipo de cabo ligado a uma suposta fonte de energia. Para quem acredita nisso, a semelhança é tão grande que não dá para ser só coincidência. E essa ideia ganhou muita força, principalmente lá nos anos 90. Foi popularizada por dois engenheiros elétricos noruegueses, o Peter Kressa e o Roger Hogberg. Eles viram esses relevos, ficaram impressionados e escreveram um livro sobre isso, o que, claro, chamou bastante a atenção do público. Mas a coisa foi além da teoria. Um outro engenheiro, o Walter Garn, decidiu testar a hipótese na prática. Ele construiu uma réplica, um modelo funcional, baseado direitinho no desenho do relevo. E o resultado? Surpreendente. Ele disse que o aparelho produzia uma luz meio arroxeada. Isso deu uma cara de ciência, de prova, para uma ideia que muita gente achava que era pura ficção. E tem um outro argumento que os defensores dessa teoria usam e que é bem forte. Pensa comigo. Como é que os artesãos egípcios conseguiam pintar e esculpir todos aqueles detalhes incríveis dentro de tumbas e templos que eram um breu total? Se eles usassem tochas ou lamparinas a óleo, as paredes e o teto deveriam estar cheios de fuligem. Em muitos lugares, simplesmente não estão. Fica a pergunta, né? Tudo bem, essa foi a teoria da eletricidade. Mas como eu disse, essa é só metade da história. Agora, a gente precisa olhar para o outro lado do debate. A grande maioria dos egiptólogos, os especialistas em Egito Antigo, tem uma explicação bem diferente. Uma explicação que não tem nada a ver com tecnologia, e sim com a riquíssima mitologia egípcia. E é aqui que o contraste fica super claro. Vamos comparar. De um lado, a teoria elétrica vê um bulbo, um filamento, um soquete. Do outro, a interpretação mitológica vê o útero da deusa do céu, uma serpente que na verdade é um deus, e a flor de lótus que representa a criação. São mundos completamente diferentes de interpretação para a mesma imagem. Essa interpretação mitológica não vem do nada. Ela está super bem fundamentada numa das principais histórias da criação do Egito Antigo. A ideia é que do oceano primordial, a primeira coisa que surgiu foi uma flor de lótus. E de dentro dessa flor nasceu o Deus Sol, trazendo a luz e a vida para o mundo. Essa imagem de algo divino nascendo de uma flor de lótus é super comum na arte egípcia. Então, para os egiptólogos, é exatamente isso que está sendo mostrado ali. E tem um detalhe que é, crucial. Ao lado do relevo existem hieróglifos, inscrições. E o que eles dizem? Eles não falam nada sobre tecnologia, sobre eletricidade. Pelo contrário, o texto descreve a cena em termos totalmente mitológicos, falando do deus Har-Sontutu se erguendo de uma flor de lótus. Então, cada elemento que a outra teoria via como uma peça tecnológica, aqui ganha um significado simbólico muito bem estabelecido na religião egípcia. A cobra é o deus Har-Sontus. O bulbo, na verdade, representa o útero cósmico da deusa do céu, Nut. E aquele pilar Djed lá embaixo não é um isolador, gente. É um dos símbolos mais importantes do Egito. Representa estabilidade e poder. Ok, então agora a gente tem duas explicações bem diferentes para a mesma imagem, certo? A pergunta que fica é, como a gente decide qual é a mais provável? Para fazer isso, a gente precisa pesar as evidências de cada lado. Lembrando que essas imagens estão em criptas, lugares secretos do templo. Os defensores da eletricidade dizem que isso poderia ser um ritual secreto. O problema é que os sacerdotes egípcios eram extremamente metódicos.
Eles fizeram inventários detalhados de todos os objetos sagrados guardados nessas criptas. E adivinha? Não existe nenhuma menção a um aparelho que gera luz. Quando a gente compara as evidências lado a lado, a diferença é gritante. Evidência física para a luz elétrica? Nenhuma. Nunca acharam uma lâmpada, um fio, nada. E evidência textual? Também nenhuma. Agora, do lado da arqueologia tradicional que a gente tem, milhares de lamparinas a óleo foram encontradas. E, o mais importante, temos o próprio texto ao lado da imagem explicando que a cena é mitológica. E a fuligem? Existem explicações como o uso de óleo de rícino que queima quase sem fumaça. Diante desse impasse, um arqueólogo chamado Kenneth Feder sugere usar uma ferramenta da lógica muito famosa, a navalha de Occam. A ideia é bem simples. Quando você tem duas explicações concorrentes, a mais simples, aquela que exige menos suposições, geralmente é a correta. Então, vamos aplicar isso aqui. O que é mais provável? Que os egípcios desenvolveram uma tecnologia elétrica super complexa, mantiveram em segredo e depois ela desapareceu sem deixar absolutamente nenhum vestígio? Ou que eles simplesmente esculpiram um símbolo mitológico que era super comum e bem documentado em toda a sua cultura? A explicação mitológica não exige que a gente invente toda uma tecnologia perdida. E isso nos leva a uma última reflexão. Porque, mesmo com todas as evidências apontando fortemente para a interpretação mitológica, a ideia de uma eletricidade antiga continua super popular. Por que será que essa teoria nos fascina tanto? A luz de Dendera acaba dizendo muito sobre o nosso fascínio pelo passado. E talvez sobre o nosso desejo de ver um reflexo da gente mesmo, das nossas próprias conquistas, lá nas culturas antigas. Talvez seja porque essas teorias conversam diretamente com a nossa imaginação moderna. Elas misturam aquele nosso espanto com os monumentos antigos com o poder da nossa própria era tecnológica. E aí a gente fica imaginando o que mais será que pode estar escondido por lá.